São Paulo, hein? Tocando o brega funk do tricolor. Não foi embalado pelo brega funk, longe disso. Não, E, assim, uma sintonia triste do time do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, muito ruim, com vaias, tanto no intervalo quanto no final do jogo. Eu tive no Morumbi e, cara, a torcida do Sport fez muito mais festa do que a do São Paulo. O casar lá fez barulho, o São Paulino não cantou, não comemorou. E tivemos esse lance. O pênalti no começo do jogo, o Caleri perdeu, chutou na lua, inclusive o Caleri em pênaltis não tem um aproveitamento lá tão bom, né? Eu lembro que perdeu o pênalti contra o Botafogo no ano passado. Tinha o Luciano em campo. Parecido até, Podia né? ser quem... Contra o... Podia ser um batedor, né? Nesse pênalti. Eu aí. senti que era aquela coisa, pô, tá começando o campeonato longo aqui, vamos valorizar o nosso 9, o Caleri, até Contra porque... o Botafogo foi assim também, não foi? Ele chutou muito pra fora do gol, não foi? Nossa, eu não lembro agora Não se foi lembro. muito pra fora. Não sei se foi mas- do jogo. Pra Ele fora. errou dois Ele perde pênaltis um pênalti naquele decisivo. jogo, Sim. não foi? Ele perde um pênalti, mas eu não sei se foi muito pra fora. A gente Pode vai pegar checar, aqui. mas vamos se a lá. Eu minha acho memória que- não me Mas falha, você não achou eu acho pênalti, que foi Nina? sim. Cara, eu acho que a gente pode discutir de duas formas. Falar do critério da arbitragem. Se o critério é marcar um lance como foi marcado do Vitor Roque, o pênalti de ontem, ou melhor dizendo, de sábado, tem que ser marcado. Porque é um contato leve dentro da área que acontece, desequilibra o atacante, seja ele qual for, e aí fica pra interpretação de cada um se aquele contato foi suficiente ou não pra que o jogador fosse derrubado. Agora, assim, o que eu acho que a arbitragem acerta ao marcar os dois. Acho que o critério tem que ser ou marca os dois ou não marca nenhum. Peraí, acertou quando? Não, eu acho que a arbitragem acerta ao manter o critério. Se lá foi marcado, aqui também tem que ser. Pera, você acha que o do Vitor Roque foi pênalti? Eu acho que não foi pênalti. Eu tô falando do critério só. O que eu Ela acho tá falando também. que se o árbitro marcou lá, eles... Tem que marcar Mas aqui. eu quero saber isso de que você. acho. Eu acho que nenhum dos dois deveriam ter sido marcados. Tá bom, beleza. Tem sua opinião. E aí... Mas Bruno quase esse houve um toque. infartando. Não, quase, pô, ela quis defender o pênalti do Vitor Roque. Não, aqui, não, tive um não. susto. Acho que não deveria ter sido marcado. Mas acho também que a torcida do São Paulo tem que pensar, então, qual pênalti que não foi. O de sábado também, então, não foi. Eu discordo, entendeu? Eu Nina, acho eu que nesse... São jogadas Nessa pra mim, linha de muito pensamento similares. que você tá falando, Nina, entra muito mais sobre o sentimento do torcedor, que é se é a favor do meu time, bora lá, segue o jogo. Se é contra o meu time, não, isso tem que ser revisto. Na minha visão, nenhum dos dois tinham que ter sido marcados, Isso tanto eu do Vitor concordo. Roque quanto o pênalti de sábado em cima do Luciano. Acho que os dois não foram contatos suficientes pra eles terem sido marcados. Muito se falou desse jogo, Bruno e Nina, que pode pôr na conta de ausência do Lucas e do Oscar. Mas eu tenho um ponto sobre isso. Fala. Meu ponto Fizeram é que, muita assim, falta, hein? Fizeram muita falta. Mas o torcedor do São Paulo, o Zubeldia, comissão do São Paulo, sabia desde o início que não teria Lucas e Oscar durante uma temporada inteira. Que são jogadores que não vão aguentar jogar as 38 rodadas do Brasileirão, mas todas as fases da Copa do Brasil, da Libertadores, já sabia que eles não estariam, certo? Sim. Então, a diretoria do São Paulo tinha que ter se preparado pra isso. Tinha que ter outro cara pra jogar nessa não posição. depender desses jogadores sempre. Porque se toda vez que eles não jogarem, o São Paulo passar por esse aperto, é que foi uma primeira rodada de campeonato contra um esporte que também está se adaptando ao campeonato. Uma primeira rodada. Ali a gente esse momento é de testes também pra esses times. E sabe de uma porque coisa, o Campeonato Gabi? Brasileiro é diferente. Só que se, por exemplo, fosse o São Paulo contra o Flamengo, que é um time muito mais incisivo, que contra o Internacional conseguiu um empate, mas que bombardeou o Internacional. Talvez o São Paulo tivesse perdido esse jogo. Eu também acho. E o Zubeldia foi direto na goela da diretoria. Ele não poupou críticas ali. Lógico que ele não é um cara muito direto na hora de atacar a diretoria do São Paulo, não é nada disso, mas ele Como falou... uns e outros. Pois é, outros técnicos têm uma postura um pouquinho mais agressiva. O Zubeldia falou que tem um elenco curto, ele repetiu isso umas 4 vezes na coletiva, reclamou do elenco, mas é isso, tirando o Lucas e o Oscar, quem que você tem no meio de campo de São Paulo? Ninguém. E Teria ele o moleque colocou da o Rian base. com 2 minutos, faltam 2 minutos pra acabar o jogo? Eu tenho uma opinião diferente da maioria do torcedor São Paulino em relação a isso. Ô, Bruno, só antes de você dar a sua informação, nosso excelente Guilherme Agrela foi buscar as imagens no VAR. E aquele pênalti contra o Botafogo, o Caleri chuta no travessão. No travessão. Tava na A dúvida bola se lembrava tinha disso sido ficando pra longe, fora. Ela né? explode, mas é que eu lembro dela subindo, então era isso. Ela É. explode no travessão. O que eu ia dizer é que o Rian Francisco não pode ser a solução dos problemas do São Paulo. Muito bom, Concordo mostrou com ali você. algumas virtudes. É um cara que fez gol na Portuguesa, né? Fez gol na final da Copinha. Muito legal, torço muito pelo Rian Francisco, mas não dá pra ele ser a solução. E acho que ele merecia mais minutos, tinha que ter jogado essa última partida antes. Ele só entrou
porque o Zubeldia teve 6 substituições. Teve um protocolo ali, porque De concussão, né? o Igor Cariús do Sport, tá tudo bem com ele já, teve ali um susto durante o jogo, teve que sair, e aí o São Paulo ganhou mais uma alteração, por isso entrou o Rian, senão nem sairia do banco. O Zubeldia não usa muito a base, já mostrou que sente que tem um elenco curto e não conta 100% com os jogadores que vêm do time sub-20 do Alan Barcelos, o que é um erro. Pra mim, o Zubeldia poderia contar mais com os meninos, mas também concordo com ele que algumas peças na montagem do elenco do São Paulo estão faltando pensando no futuro. Acho que começo ruim do São Paulo, pensando que joga em casa, acho que dos 4 é o time que tinha o jogo mais ganhável, era o São Paulo. Pode ser, porque o Palmeiras pega um atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, apesar de bem desmontado em relação à comissão, porque no elenco mesmo perdeu o Almada e o Luiz Henrique, né, dos principais nomes. O São Paulo era quem jogava em casa, na frente da sua torcida, tinha mais possibilidades de vencer. Só sobre o Rian, que você citou, Bruno, também queria muito ouvir a Nina sobre esse assunto. Eu acho que ele não tem que ser a resolução dos problemas do Zubeldia, mas ao mesmo tempo eu acho que o Zubeldia devia sim dar mais oportunidades. Ele não precisa jogar os 90 minutos, mas coloca ele pra jogar 35 do segundo tempo, 35 minutos do segundo tempo. Também Coloca ele pra jogar pelo menos um tempo inteiro, que seja, já que você não quer queimar o menino na primeira etapa do jogo, coloca na segunda, porque não adianta nada ele colocar no fim do jogo e esperar um milagre, porque isso não vai acontecer. O problema do São Paulo muitas vezes foi questionado que seriam as laterais e a defesa. Muito tempo se falou isso, né? Eu acho que agora tem 4 bons laterais. Então, exatamente, meu ponto é esse. Muito se questionou sobre isso, e aí como tinha o Lucas e o Oscar até então fazendo algumas coisas ali pelo São Paulo, principalmente o Lucas na temporada passada, não se falava sobre o meio. Agora que resolveu a defesa, se fala sobre o meio. E aí a gente começa a falar também sobre o atacante, centroavante, já que o Caleri não consegue corresponder. Né? Que já foi falado no sábado, porque a torcida pediu o Dorival na arquibancada, gritou o nome do Dorival Júnior, que vai ser uma sombra pro Zubeldia, principalmente porque ele conquistou uma Copa do Brasil. Ele foi até perguntado sobre isso, né, Bruninho? Sim, ele falou que não incomoda, entende ali o sucesso do Dorival.